Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo dos julgamentos e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Muito obrigado. Por favor, quero sentar-se. É verdade. Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento as eminentes ministras e eminentes ministros que a compõem. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, o Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. José Alves Pereira Filho, aos senhores e senhoras advogadas, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Andréia, coordenadora de secretaria desta subseção. Então vamos ao pregão, observando as preferências. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO, número 12, dígito 36 de 2014, em que são partes João Marcelo Leite Albert e Varig Viação Aérea Rio Grandense S.A. Impedido, excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por João Marcelo Leite contra a decisão proferida pelo juiz da 10ª Vara de Trabalho de Recife, em sede de execução definitiva, que indeferiu o pedido de realização de penhora da quantia executada referente aos autos principais no rosto dos autos da ação reparatória proposta pela litisconsórcio passiva Varig, em face da União, e o pleito de desconsideração da personalidade jurídica do empregador. Eu estou conhecendo do presente recurso no tribunal, por decisão monocrática, o eminente relator indeferiu liminarmente a petição inicial e denegou a segurança. Interposto regimental, foi-lhe denegado provimento. Eu estou entendendo, senhor presidente, senhores ministros, no sentido de negar provimento ao presente recurso ordinário. Sustento que o ato impugnado, que indeferiu o pedido de realização de penhora da quantia executada referente aos autos principais no rosto dos autos da ação reparatória proposta pela litisconsórcio passiva, Varig S.A., em face da União, e o pleito de desconsideração de personalidade jurídica é passivo de impugnação por meio de embargos de execução e, posteriormente, agravo de petição nos termos do artigo 897-A, parágrafo 1º da CT, ambos dotados de efeito suspensivo, de modo a esbarrar no óbice da súmula 267 do Supremo Tribunal Federal e 92 desta subseção. Por isso que mantenho a decisão de origem, conhecendo e desprovendo o presente recurso ordinário. Pois não. Por hora o voto é favorável ao constituinte doutor Mozart. Eu indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto, eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Mozart Vitor Russomano Neto. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 129, dígito 43 de 2014, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Ministério Público do Trabalho da 9ª Região. Com a palavra, sua excelência, a eminente relatora Maria Helena Malma. Senhor presidente, senhores ministros, eu conheço do recurso ordinário, mas nego provimento
Aqui o presente mandado de segurança tem como objetivo impugnar a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos do processo ordinário em que posteriormente foi proferida sentença com resolução do mérito. O suposto ato coautor não mais subsiste porque substituído pela sentença, havendo recurso próprio para impugná-la, aplicando seu caso no entendimento consagrado pelo item 3 da súmula 414 do TST. Doutor Mozart Vitor Russomano, pretende fazer uso da palavra? Somente registro, Excelência. Já com Muito poderes. obrigado. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaque, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto da eminente relatora, a ministra Malmi. Consignada a presença do ilustre advogado, Dr. Mozart Vitor Russomano Neto. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 64.000, dígito 16 de 2007, em que são partes Companhia de Bebidas das Américas, Ambev, União e Fabiano Fel Brasil. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de recurso ordinário em ação rescisória, que foi amparada no artigo 485 do CPC e ajuizada contra a Ambev, pretendendo a desconstituição da sentença prolatada nos autos do processo que tramitou perante a 28ª Vara de Trabalho do Rio. O tribunal, mediante acordo, julgou extinto o processo em resolução do mérito relativamente ao primeiro réu, com base no inciso 8º do artigo 267, assim como também em relação à segunda ré, União, já então, no entanto, com fundamento no inciso 6º do mesmo dispositivo legal. A autora interpõe o presente recurso. Eu estou, senhor presidente e senhores ministros, entendendo, em síntese, que, examinando o teor do recurso ordinário, verifica-se que não foram combatidos os fundamentos lançados na decisão recorrida. Não se extrai das razões de inconformismo apresentadas o enfrentamento específico aos fundamentos centrais do acordo recorrido, quais sejam o de que a União não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória e o de que a irresignação do autor haveria de ser manifestada pela via recursal própria, não se cogitando possa a ação rescisória ser sucedâneo do que não foi manejado oportunamente pelo vencido e por sua exclusiva incúria. Essa foi a fundamentação deduzida. Nesse sentido, esses fundamentos não foram objeto de ataque pelo recurso. Eu estou aplicando a súmula 422 e, por isso, não conhecendo o recurso. Pois não. Doutor Mozart Ribeiro, pretende sustentar? Somente registro igualmente como no caso anterior, Excelência. Muito obrigado. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente ministro Vieira de Mello Filho, consignada a presença do Dr. Mozart Vitor Russomano Neto. Eu gostaria de fazer uma observação, que quando nós baixamos a OJ aqui na SDI2 e citamos o artigo 514.2, isso daqui era só para a SDI2, porque estávamos em recurso ordinário. Aí passou-se isso para a súmula então eu penso que ainda podemos manter uma súmula específica para nós, que é o 514.2, que fala em apelação, que é o sucedâneo nosso do recurso ordinário, porque aqui nós estamos no duplo grau de jurisdição. Só que não sei por que o que era uma OJ específica nossa acabou se espalhando por todo o tribunal. Então, independente de ter sido modificada lá essa alteração, nós poderíamos depois estudar uma OJ mantendo esse mesmo sistema, porque ela é própria para nós aqui. Que ela fala no 514.2 que é a apelação, que é o sucedâneo nosso do recurso ordinário. E foi por isso que baixamos a súmula. Aí ela ganhou voos e foi para o recurso ordinário, e foi embora, etc. Então, assim se decide a unanimidade. Senhor presidente, pois não. Eu não tive a oportunidade de, no início da sessão, para fazer o requerimento de retirada de pauta, senhor presidente, de um processo, porque eu não sei se o advogado está aqui ou não. Pois não. Seria o RO 100.300, dígito 22.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 100.300, dígito 22 de 2009, em que são partes Petrobras Distribuidora S.A. e o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Carga Líquida e Gasosa e outros. Retirar de pauta a pedido do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Muito obrigado, presidente. Relator, excelentíssima senhora ministra Delaide Miranda Arantes, processo RO 4.149, dígito 41 de 2010, em que são partes Roberto Calbic Coutinho e outros e Vale S.A. Com a palavra, sua excelência, eminente ministra Delaide Miranda. Ação rescisória, recurso ordinário, ação rescisória, artigo 4855 da CLT. Reintegração, ação cautelar, violação de lei não configurada. Trata-se de decisão recidenda em agravo de petição, onde se concluiu que os efeitos financeiros da ordem de reintegração dos exequentes não alcançam o período de suspensão do cumprimento do comando reintegratório, em razão de liminar deferida em ação cautelar. Rescisória com fulcro no artigo 4855, retifico do Código de Processo Civil, julgada improcedente pelo regional. Ausência de violação do artigo 811 do Código de Processo Civil, e acrescento que não consta registro no julgado rescindendo a respeito da responsabilidade do executado por danos causados aos exequentes. Inteligência da súmula 2981 do TST e observância do artigo 6º da Lei 8.878 de 94, que dispõe que a anistia prevista no referido diploma somente gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno do anistiado à atividade, vedada, portanto, a remuneração retroativa. Eu conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. É o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Pedro Lopes, pretende fazer uso da palavra? Não, excelência, pelo recorrido, é apenas o registro da presença. Muito obrigado. Algum destaque no voto, sua excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto da eminente ministra Delaide Miranda, registrada a presença do doutor Pedro Lopes Rampo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 74, dígito 03 de 2012, em que são partes Caixa Econômica Federal e Paulo Roberto de Castro e Silva. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, aqui trata-se de rescisória proposta pelo Paulo Roberto de Castro Silva, com fundamento no artigo 4855 do CPC, visando desconstituição de acórdão regional, que, substituindo e modificando a sentença nos autos do processo, julgou procedente em parte o pedido deduzido naquela reclamação, ordenando a reclamada ao pagamento de salários e reflexos correspondentes ao período da estabilidade. A decisão foi chancelada por meio do acórdão de folha 276, que deu parcial provimento aos embargos de declaração e sanou a omissão quanto ao tema da supressão da instrução no processo administrativo e, conferindo efeito modificativo, julgou procedente em parte a ação, a fim de desconstituir a decisão rescindente em sede de juízo rescisório, reconhecer a nulidade do processo disciplinar por ausência de instrução processual e daí condenar a Caixa a reintegrar o autor, bem como determinar o pagamento de remunerações vencidas entre o desligamento e o retorno do trabalhador, autorizada a compensação dos valores já quitados a título idêntico ou da rescisão contratual. A ré interpôs o presente recurso, que eu conheço pelos requisitos extrínsecos, e, em síntese, o recurso no tocante ao primeiro aspecto, a meu juízo, se afigura impertinente, porquanto a presente ação rescisória não foi ajuizada com esteio na arguição de erro de fato, 485 9 do CPC, e tampouco o julgado recorrido apreciou a demanda nem poderia sob esse prisma. Assim, não merece acolhida a pretensão recursal no sentido de que não demonstrado o erro de fato. Com relação à indicação de que o julgado recorrido teria o julgador de sentido da orientação escrita na súmula 410, novamente, penso não existir razão recorrente, eis que os aspectos analisados pelo juiz para a conclusão da ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, 555 da Constituição Federal, eram dados inscritos na própria decisão rescindenda, não ensejando nenhum reexame de fatos e provas. Ressalto que não se enveredou o julgador na análise de procedimento administrativo e suas conclusões, mas tão somente
registrou que ele estava eivado de nulidade pelo fato de a Comissão para Apuração Sumária ter apresentado relatório conclusivo para a decisão final do Conselho Disciplinar sem cumprir a fase destinada para averiguação e comprovação dos dados necessários à tomada de decisão, sem prejuízo do direito dos interessados a propor atuações probatórias, nos moldes do artigo 29, caput da Lei 97/84/99. Assim, não diviso contrariedade à súmula e, portanto, nego provimento ao presente recurso. Pois não. O voto é favorável ao constituinte Dr. Guilherme Carvalho e Souza. Registra sua presença, Vossa Senhoria. Excelentíssimo senhor presidente desse egrégio tribunal, em nome de quem saúdo os demais ministros presentes nessa sessão, em se mantendo o voto, apenas o registro da presença. Muito obrigado. Algum destaque no voto de Sua Excelência, eminente relator? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto eminente ministro Vieira de Mello Filho, registrada e ilustrada a presença do Dr. Guilherme Carvalho e Souza. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 678, dígito 27 de 2010, em que são partes Líder Prime, administradora de cartões de crédito LTDA, Ministério Público do Trabalho da 15ª Região e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Bauru e Região. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória manejado pela autora. A princípio, eu já não conheço do segundo recurso ordinário interposto, que se volta contra honorários advocatícios, matéria que já era objeto da condenação e não foi atacada pelo primeiro recurso ordinário interposto. Há uma preliminar de não conhecimento do recurso, citado em contrarrazões pelo Ministério Público, que, com base na súmula 422, que eu rejeito, na medida em que o recurso atende aos reclamos do artigo 514, 2, lembrado por Vossa Excelência. Rejeita preliminar, conheço o recurso. No mérito, a parte se insurge com relação à legitimidade do Ministério Público, desculpa, que manejou a ação civil pública, buscando o reconhecimento, o enquadramento dos empregados da autora como bancários e a outorga dos benefícios pertinentes. As violações apontadas buscam afastar o cabimento da ação civil pública, no caso a matéria é simples e bastante conhecida desta Casa. De fato, as questões postas guardam pertinência com direitos individuais homogêneos e, em casos semelhantes, a SDI 1 tem se repetido em reconhecer a legitimidade do Ministério Público. Por isso, não subsistem as violações apontadas. Também maneja a parte erro quando afirma que o acórdão foi prolatado sem análise profunda das provas carreadas aos autos. As transcrições que ofereço a Vossas Excelências revelam que a matéria foi examinada com bastante vagar pelo 15º Regional, por isso não subsiste o erro apontado. Esses fundamentos resumidos, senhor presidente, eu rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões, não conheço do segundo recurso ordinário interposto e, no mérito, nego provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutor Paulo Roberto está pelo recorrido. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Algum destaque no voto? Sem destaque, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, registrada a presença do eminente advogado, Dr. Paulo Roberto Alves da Silva. Muito obrigado. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 1.966, dígito 13 de 2013, em que são partes Itaú Unibanco, Carla Cristina Cajado Fialho e Fundação Saúde Itaú. Com a palavra, a Sua Excelência, eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Trata-se da hipótese em que o mandado de segurança impugna ato que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou liminarmente a integração da reclamante no processo originário. A ausência de direito líquido e certo, a aplicação das orientações jurisprudenciais 64 e 142 desta SDI 2.
Eu trago precedentes, acórdão da Lavra dos Ministros Emanuel Pereira, Pedro Paulo Teixeira Manos e da desembargadora convocada Maria Doralice Novaes. Eu conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Doutor Mozart, pretende fazer uso da palavra? Somente registro, Excelência. Muito obrigado. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da ministra Adelaide Miranda, registrada a ilustre presença do advogado doutor Mozart Vitor Russomano Neto. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 130.091, dígito 45 de 2013. Os excelentíssimos senhores ministros Alberto Bresciani e Cláudio Brandão votaram no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. A excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes votou no sentido de dar-lhe provimento para conceder a segurança. Não participa do julgamento a excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Impedida a excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, o resumo do caso. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de despacho proferido em reclamação trabalhista que indeferiu o requerimento de devolução do prazo recursal formulado pela reclamada, a qual fundamentou que a intimação da sentença seguiu em nome de advogado diverso daquele que for expressamente indicado em petição para tal finalidade. No mérito, discute-se o alcance da súmula 427 do TST, que faz referência ao termo exclusivamente, expressão que não constou no requerimento da reclamada no processo matriz. Neste recurso, senhor presidente, neste recurso ordinário em mandado de segurança, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani, está extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento na OJ 92 desta subseção. A não menos eminente ministra Adelaide Arantes abriu divergência para dar provimento ao recurso ordinário do impetrante e conceder a segurança. Senhor presidente, senhores ministros, pedindo a máxima vênia ao ministro relator, eu vou acompanhar o voto da ministra Adelaide, porque eu entendo que neste caso específico, no caso concreto, há que se reconhecer a subsidiariedade do mandado de segurança em razão da possibilidade de dano iminente, grave e irreversível, insuscetível de ser obstado por outra medida processual. No processo matriz, embora tenha sido interposto o recurso ordinário pelo ora impetrante, invocando a nulidade da intimação da sentença, o apelo teve seguimento denegado por intempestivo. Assim, o juízo de primeiro grau já determinou a certificação do trânsito em julgado em 12 de agosto de 2014 e está procedendo à realização de atos executórios. Senhor presidente, senhores ministros, desde janeiro de 2015, o juízo da execução determinou ao reclamado que cumprisse as obrigações de fazer em 30 dias e de pagar em 48 horas, sob pena de incidência de multa de 10% prevista no artigo 475J do CPC, além de determinar a inclusão do ora impetrante no BNDT e a constrição de seus bens, independentemente de mandado de citação. Assim, considerando que o juízo da execução está procedendo à execução definitiva, porque entende configurado trânsito em julgado, pedindo a máxima vênia ao relator, ao meu sentir, as peculiaridades deste caso aconselham a não aplicação da OJ 92 da SDI 2,
porque é iminente a ocorrência de prejuízo grave e irreversível que fundamenta a invocação da subsidiariedade do mandado de segurança, a exemplo de como consolidamos a súmula 417. Quanto ao mérito, senhor presidente, eu vim adotando entendimento no sentido literal da súmula 427 do TST, de modo que, inexistindo a expressão exclusivamente no requerimento de intimação em nome de um determinado advogado, eu indeferi as petições que chegaram a mim para despacho de expediente. Ocorre que, em razão da vista regimental deste processo, detive-me mais profundamente no tema e, em pesquisa, verifiquei que a SDI 1, após amplo debate, consolidou entendimento no sentido de que a ausência do pedido de exclusividade da intimação em nome de um determinado advogado não afasta a nulidade. O precedente paradigma foi proferido nos autos do processo ERR 129.000, dígito 11 de 2009, da relatoria do ministro Augusto César, em 3 de abril de 2014. No mesmo sentido, cito ainda precedente unânime da SDI 1, que é o E1010, dígito 82 de 2010, da relatoria do ministro José Roberto Freire Pimenta, publicado em 22 de agosto de 2014. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, diante do que já consolidou na SDI 1, que agora vota de maneira unânime no sentido da desnecessidade do pedido de intimação com exclusividade, eu vou evoluir no meu entendimento e passo a comungar com a subseção 1, pois em melhor reflexão vejo que há prejuízo sim para a parte, considerando a expectativa de que conste o nome de um determinado advogado na intimação, e isso não ocorre. É notório na nossa experiência que muitas vezes escritórios diversos acompanham o mesmo processo, porém somente um deles está incumbido da prática de atos processuais em instância extraordinária, por exemplo, de modo que não se deseja a exclusividade da intimação em nome dos advogados de apenas um dos escritórios, sendo fundamental que a intimação siga em nome de pelo menos um dos advogados constituídos de cada escritório. A expressão exclusivamente cunhada na súmula não contempla essa situação e, em verdade, a inviabiliza, principalmente se considerarmos que os serviços de leitura de diário tomam como parâmetro o nome do advogado cadastrado no processo para receber as intimações e não o nome das partes. Se o recurso ordinário tivesse sido admitido na origem para que o TRT apreciasse a preliminar de nulidade, a qual torna controvertida a tempestividade daquele apelo, eu entenderia pela perda de objeto, mas no caso, ao revés, a autoridade coatora denegou seguimento ao apelo, de sorte que resiste o interesse processual do impetrante neste mandado de segurança. Por esses fundamentos, senhor presidente, pedindo a máxima vênia ao ministro relator, eu estou acompanhando o voto divergente da ministra Adelaide para conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para conceder a segurança, declarando a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da publicação da sentença e determinar sua republicação em nome do advogado indicado no requerimento de intimação. É como voto, presidente. Pois não. Senhor presidente, presidente, só para fazer um esclarecimento e com respeito ao voto do ministro Emanuel, mas, na verdade, eu não estou extinguindo o processo sem resolução de mérito. Quem extinguiu foi o regional. Eu estou propondo que se negue provimento. E por que o regional extinguiu? Porque no momento em que foi julgado, foi proferido o acórdão, era recorrido, já havia sido julgado o agravo de instrumento com a mesma matéria. Isso está expresso na decisão rescindenda, que está transcrita em meu voto.
A ministra Adelaide, inclusive, na sua manifestação precedente, deixou registrado que, tanto nas razões de recurso ordinário quanto de agravo de instrumento, foi veiculada a insurgência contra a intimação realizada. O ministro Douglas até que me perguntava como eu costumava dizer no regional, e eu disse a Sua Excelência que, na verdade, quem dizia era Vossa Excelência Presidente, que electam na via, non dato recurso ad alteram. Então, eu paro no conhecimento, examinando a matéria de conhecimento, que foi apreciada pelo regional e não invadiu o mérito da questão, como não fez também o regional. Perfeito. Ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, a matéria já foi posta de forma exaustiva e o que se discute aqui, salvo melhor juízo, com a vênia aos ilustres ministros que dissentiram do voto condutor, é apenas e tão somente o cabimento da ação de segurança para discutir o acerto da decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de nova intimação da sentença, porquanto desconsideradas as circunstâncias de que no instrumento procuratório juntado aos autos havia indicação de que determinado advogado deveria ser principalmente considerado nos atos de comunicação processual. Pois bem, houve então um pedido de reconsideração que foi rejeitado, indeferido, e essa decisão foi objeto do presente mandado de segurança. A parte, diligentemente, interpôs o recurso ordinário, ao qual, na sequência, foi denegado seguimento. Sobreveio, então, a interposição de agravo de instrumento, e o regional, o 18º regional, conheceu e desproveu, reconhecendo o acerto do ato de comunicação processual que fora efetivado. Portanto, senhor presidente, a despeito do brilhantismo da sustentação oral que nos foi oferecida pelo ilustre patrono do impetrante, me parece que não há como afastar aqui a incidência da orientação jurisprudencial 92, que afasta, ou melhor, que restringe o cabimento do mandado de segurança às situações extremas em que não existam meios recursais ou meios de impugnação que sejam hábeis, capazes, suficientes para coibir o ato que se reputa lesivo a direito líquido e certo afirmado na ação. É o artigo 5º, inciso 2 da Lei 12.016, de 2009. Então, com a máxima vênia aos votos dissonantes, eu estou acompanhando o eminente relator. Com voto, Sua Excelência, ministra Maria Helena Malmen. Está empatado? Senhor presidente, está empatado? Está empatado, né? Não, está 3-2 em relação ao relator. 3-2. Aí falta a Vossa Excelência. O ministro Vieira de Mello está impedido, a ministra Cristina Pedroso. Porque o procurador Então, é Vossa Excelência, ministra Maria Helena. Eu sempre tive muito claro que a intimação de advogado diferente do indicado no processo é ato, considera e gera nulidade. Mas considerando todas as circunstâncias aqui relatadas pelo relator, então eu vou pedindo vênia, né, a todos os meus pares, mas eu vou pedir vistas desse processo, porque, pelo que eu vi, meu voto pode acabar gerando um empate. E aí vai levar a Vossa Excelência a fazer o desempate. Então, eu quero pedindo assim, eu quero ter muita segurança no meu voto. Pois não. E examinar todas as circunstâncias aqui postas em discussão. Vista regimental, a Sua Excelência, eminente ministra Maria Helena Malmen. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Malmen, processo RO 3.522, dígito 39 de 2012, em que são partes B2W, Companhia Global do Varejo e Sindicato do Comércio Varejista de Material Elétrico e Aparelhos Elétricos do Estado de São Paulo. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relatora Maria Helena Malmen. Senhor presidente, senhores ministros, aqui eu conheço do recurso ordinário, mas nego o provimento e entendo que aqui não foi observado o prazo para a propositura da ação rescisória de 2 anos, previsto no artigo 495 do CPC. A aplicação
do entendimento firmado na súmula número 102 do TST, no sentido de que a existência de recurso parcial no processo originário acarreta trânsito em julgado em momentos distintos. É assim que eu voto, senhor presidente. Pois não. Eu vou passar a palavra primeiro à doutora Luciana, que é a recorrente, por favor, pelo tempo regimental. Bom dia, senhor presidente, demais ministros desse colégio tribunal, senhores advogados, servidores e todos aqui presentes. Trata-se a presente ação rescisória, ela, na verdade, ela tem a finalidade de rescindir uma sentença proferida na 43ª Vara do Trabalho de São Paulo, que condenou a hora recorrente ao pagamento de contribuições previdenciárias ao sindicato patronal. Parcelas vencidas de 2001 e parcelas vincendas, quantia essa que hoje soma aproximadamente R$1 milhão. E, não obstante a condenação da autora na ação de cobrança, o que se deu exclusivamente em razão da sua revelia, o fato é que, no momento da propositura dessa ação de cobrança, na Vara do Trabalho, havia uma ação declaratória anterior, transitada em julgado, na Vara Cível, na 37ª Vara Cível da capital de São Paulo, no qual ficou, então, estabelecido que o sindicato, ora réu, não representa a autora no município de Osasco. Posteriormente, o sindicato moveu essa ação de cobrança e que veio, então, a condenação. Ocorre, excelências, que, uma vez transitado em julgado, nós apresentamos a rescisória, entre outros fundamentos, informando que houve algumas violações constitucionais, entre elas a unicidade sindical foi violada, a coisa julgada foi violada e também houve erro de fato. Por quê? Porque no momento da ação, na condenação, o juiz não tinha conhecimento, evidentemente, de que havia uma outra ação que havia declarado, então, que o sindicato, ora réu nesta ação, não possuía legitimidade para representar a autora e que, portanto, não há que se falar aqui em contribuições previdenciárias. Ou, desculpa, em contribuições sindicais. O regional entendeu preliminarmente que houve, na verdade, decair o direito. Por quê? Porque nós entramos com a ação considerando os 2 anos a partir do último pronunciamento judicial desta ação principal, considerando que houve a sentença, o sindicato, em razão da revelia, apenas recorreu no que tange aos honorários advocatícios, então que todas as outras discussões haviam, então, transitado em julgado. E aqui, excelência, o principal ponto que se insurge a recorrente, porque nós entendemos que a coisa julgada, ela é una, a coisa julgada, ela é infracionável, ela não pode ser, o trânsito em julgado não pode ser fracionado, a sentença não pode ser tida como transitada em julgada por capítulo, porque isso viola, sim, a integralidade, a imutabilidade das decisões judiciais. Sabemos da importância dos institutos, mas nós entendemos que, quando a parte não se pronuncia diante de uma decisão judicial, o que ocorre, na verdade, seria o Instituto da Preclusão, que tem efeito endoprocessual, dentro do processo, mas não extraprocessual. Extraprocessual ocorre quando há a coisa julgada do último pronunciamento judicial, o trânsito em julgado do último pronunciamento judicial. Então, nós nos esperamos que, efetivamente,
Desculpa, que efetivamente o tribunal evolua nesse aspecto, inclusive existem vários outros julgados que entendem dessa forma, para que a decadência, então, nesse caso aqui, seja afastada e o mérito da ação seja efetivamente enfrentado. Por quê? Porque é absolutamente incabível que a empresa seja condenada a pagar tamanha quantia, uma vultosa quantia de R$1 milhão a título de contribuição sindical para sindicato que não a representa. Houve sim, e isso eu já entro no mérito, a violação ao princípio da unicidade sindical, houve violação à coisa julgada e houve erro de fato também, uma vez que no momento desta condenação já havia uma decisão transitada em julgado onde havia sido declarado que este sindicato não representava a empresa ora recorrente. Por tais razões é que se requer a reforma do que foi decidido no regional, tá? E o acolhimento, então, para que a ação, para que a sentença seja rescindida no processo principal. Muito obrigada. Doutor Virgílio, eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Se houver, eu lhe passo a palavra. Algum destaque no voto de Sua Excelência, a ministra Maria Helena Malme? Não havendo destaque, a decisão é unânime, nos termos do voto de Sua Excelência, a ministra Maria Helena Malme. Eu só acrescentaria a ilustre advogada doutora Luciana, a questão é da devolutividade do recurso. Como a senhora, à parte, não interpôs recurso, aquele tópico da condenação transitou sim em julgado. E o trânsito em julgado se dá de duas formas, formal e material. Mas conta-se a partir de um e de outro. E aí já se passaram 2 anos. Então, a questão não está em sentença fragmentada, porque quem deu causa à deflagração da decadência foi a própria parte que deixou de recorrer. E, por isso, precipitou o trânsito em julgado, daí a razão de consumar-se a decadência em razão de não ter havido recurso contra a condenação no pagamento das contribuições. Então, registro a presença do Dr. Virgílio Cancino Gil pelo recorrido e declaro que a decisão é unânime nos termos do voto da eminente relatora. Obrigada. Muito obrigado. Bom trabalho. Retorno de vista regimental concedida à excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Processo ação rescisória 56.841, dígito 44 de 2010. Excelentíssima senhora ministra relatora votou no sentido de julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267-6 do CPC, por falta de interesse processual. Excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, revisor, votou no sentido de prosseguir no julgamento do feito, considerando presente o interesse processual. Não houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente vistora, a ministra Maria Helena Malme. Aqui, neste caso, eu estou acompanhando a divergência apresentada pelo ministro revisor, Douglas Alencar. Como vota Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira? Senhor presidente, é o 568... 568-41. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro revisor. Eu vou acompanhar a não menos eminente ministra relatora, embora por fundamento diverso, presidente. É que na reclamação trabalhista, o TRT deu provimento ao recurso ordinário dos reclamantes para deferir as perdas salariais com incorporação a partir de janeiro de 92, porém limitou os efeitos pecuniários à primeira database subsequente a janeiro de 92. Ocorre que tão somente os reclamados interpuseram recurso de revista e, por óbvio, devolveram ao conhecimento do TST apenas a parte em que foram sucumbentes, o que, de certo, não inclui a limitação à database, porque lhes era favorável. Assim, a questão da projeção das perdas salariais nos demais reajustes, que foi indeferida pelo TRT, por ser benéfica à reclamada, não foi devolvida ao conhecimento do TST. E caso erroneamente tivesse sido, não seria conhecida por ausência de interesse recursal.
Nessa ação rescisória, os então reclamantes pretendem, em última análise, apenas a projeção nos demais reajustes salariais, sem limitação à database, até mesmo porque o pleito de perdas salariais já foi deferido desde o julgamento do recurso ordinário na reclamação trabalhista. Nesse quadro, tem-se que a sucumbência dos reclamantes em relação à projeção das perdas salariais para além da database ocorreu quando do julgamento do seu recurso ordinário na reclamação trabalhista, pois considerando esse ponto em que pese a impropriedade do acórdão do TRT, o provimento do apelo dos reclamantes foi apenas parcial, já que houve limitação de incorporação. Assim, se a sucumbência dos reclamantes consolidou-se no acórdão do TRT e contra esse acórdão, em relação à questão da limitação das perdas salariais à database, não houve recurso, entendo que a última decisão de mérito proferida na causa quanto ao tema foi o acórdão do TRT. Desta feita, senhor presidente, o ajuizamento da ação rescisória pelos reclamantes para incidir acordo do TST, fruto da análise de recurso de revista da reclamada, ao qual não se deu provimento, caracteriza pedido juridicamente impossível, pois quanto ao tema, não houve substituição do acórdão do TRT pelo acórdão do TST, razão pela qual, conforme preconiza a ministra relatora, eu entendo pela extinção do processo sem resolução do mérito, porém por fundamento diverso, no caso, por impossibilidade jurídica do pedido. Ressalto que eventual procedência de uma ação rescisória em caso rescindente, em juízo rescindente, não reabre toda a discussão da reclamação trabalhista, mas tão somente da fração do pedido que foi devolvida à Corte, que proferiu a decisão rescindida, pois, do contrário, estar-se-ia rescindindo o acórdão da Corte de origem. Ademais, embora o processo se desenvolva por impulso oficial, ele começa pela iniciativa das partes, de sorte que, se a parte não devolveu uma dada matéria de mérito, deve ser respeitada sua resignação. Assim, senhor presidente, pelo exposto, eu vou pedir a máxima vênia à douta divergência. Eu acompanho o voto da ministra relatora, no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 267, 6º do CPC, por fundamento diverso, no caso, impossibilidade jurídica do pedido. É como voto. Como voto, Sua Excelência, ministra Maria Cristina Peduzzi. Eu acompanho o voto da relatora. Como vota o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, eu vou pedir vista regimental e trago na próxima semana, porque eu estou com dúvida com o aspecto. Eu farei tudo o possível para trazê-lo na próxima semana. Eu peço notas do julgamento. Vista regimental a Sua Excelência o ministro Vieira de Mello Filho, com notas degravadas a Sua Excelência do voto do eminente ministro Emanuel Pereira. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo ED-RO 219, dígito 69 de 2013, em que são partes Gilberto Alves de Andrade e Ambev S.A. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, esse processo, eu só não pedi a Vossa Excelência para pregoar antes, que eu estava concluindo aqui um exame do processo. Eu observei aqui em sessão que não foi dado vista à parte contrária do pedido de efeito modificativo dos embargos declaratórios, de acordo com a nossa OJ 142 da SDI 1 item 1. Né? Então, eu vou... cancelar o pregão e vou retirar de pauta. Vou retirar de pauta para hoje mesmo adotar esse procedimento e depois retorno. Eu peço até desculpas ao advogado que ficou aí aguardando. Perfeito. Retirar de pauta a pedido da eminente ministra Adelaide Miranda para oportuna reinclusão de pauta após a intimação da parte contrária nos embargos de declaração.
Agora é o aviso regimental de Vossa Excelência, né? Senhor presidente. Vou fazer o pregão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 1.1.238, dígito 07, de 2013. Excelentíssima senhora ministra relatora votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral, não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Com a palavra, Sua Excelência, eminente vistor, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, um mandado de segurança impetrado contra ato do juiz auxiliar da execução de São Paulo, que aplicou multa de 20% sobre o valor exequendo diante da constatação de fraude à execução e determinou a expedição de ofício ao Ministério Público Federal para apuração de crime previsto no artigo 358 do Código Penal. O relator no TRT, por decisão monocrática, indeferiu a inicial do mandado de segurança. O impetrante opôs embargos de declaração que foram reputados incabíveis em face de decisão monocrática. O impetrante interpôs em recurso ordinário, recebido como agravo regimental, na forma da OJ 69 da SDI 2, o qual foi reputado intempestivo pelo TRT sob o fundamento de ausência de interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração, porque foram declarados incabíveis. O impetrante interpôs recurso ordinário, no qual discute a tempestividade do agravo regimental, sob o argumento do cabimento dos declaratórios em face de decisão monocrática. A ministra relatora está negando provimento ao recurso ordinário para manter o indeferimento da inicial declarado pelo TRT. Inicialmente, senhor presidente, eu estava bastante inclinado a divergir do douto voto da relatora, porque entendo plenamente cabível a oposição de embargos de declaração em face de decisão monocrática, para que a parte possa, por exemplo, postular a explicitação de algum ponto obscuro na decisão, sem que pretenda, a princípio, impugnar razões do convencimento do julgador. Assim, em primeiro momento, compreendi que, diante do cabimento dos embargos de declaração, haveria interrupção do prazo recursal e, portanto, o agravo regimental seria tempestivo. Não obstante, senhor presidente, após melhor analisar a controvérsia em vista regimental, eu decidi acompanhar o voto da eminente ministra Maria Helena, pois comungo com o fundamento da relatora de que, em que pese a declaração de não cabimento dos embargos de declaração em face da decisão monocrática, no agravo regimental, o impetrante não dedicou nenhuma linha daquele apelo para impugnar a decisão que declarou o não cabimento dos declaratórios. Nesse quadro, tem-se que não houve devolução da matéria para o colegiado do TRT, operando-se a preclusão, de modo que não cabe agora no TST, em sede de recurso ordinário, contra acórdão de agravo regimental, rediscutir o erro ou o acerto da decisão monocrática que reputou os declaratórios incabíveis, pois a própria parte quedou-se inerte no momento oportuno para a impugnação, que foi o momento do manejo do agravo regimental. Portanto, senhor presidente, tem razão a relatora, pois a questão do cabimento dos declaratórios está totalmente preclusa. E por esses fundamentos, presidente, estou acompanhando o douto voto da eminente ministra Maria Helena Malma. Pois não. Os colegas acompanham os votos? Sim. Então, a decisão é unânime. Nós temos o voto da eminente ministra Maria Helena Malma. Gostaria de fazer juntada de voto convergente, ministro Emanuel? Sim, presidente. Muito obrigado. Juntada de voto convergente, por Sua Excelência, ministro Emanuel Pereira. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, em que é relatora, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo AIRO 997, dígito 32, de 2014. Excelentíssima senhora ministra relatora votou no sentido de conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministra Maria Adelaide Miranda. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, eu pedi vista regimental
em razão da preocupação que eu tenho em relação à discussão que envolve irregularidade de representação. Mas, no caso vertente, após analisar, eu não vejo como adotar a conclusão diversa da conclusão da ministra relatora e afastar a aplicação da orientação jurisprudencial 151 desta SDI. Eu convijo com a ministra relatora, que conhece do agravo de instrumento e nega-lhe provimento. Então, acompanhe a relatora. Os colegas têm algum destaque no voto? Não. Porque aqui está bem claro, a procuração foi conferida com um fim especial de acompanhar a ação tombada sobre o número tal promovido perante a 18ª Vara do Trabalho. É aquela específica. Então, posso proclamar o resultado? Assim se decide a unanimidade nos termos do voto da eminente ministra Maria Helena Malve. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença de todos, em especial de Sua Excelência Procurador-Geral, e declaro encerrada a sessão.